Olá a todos, bom dia. Na videoaula de hoje vamos abordar os controladores do tipo avanço de fase. Utilizaremos novamente um método da resposta em frequência para projetar o compensador. Iremos definir os procedimentos do projeto de um avanço de fase de acordo com os requisitos de funcionamento do sistema, tendo como base os gráficos de magnitude e fase do diagrama de Bode. O controlador avanço de fase tem como objetivo principal melhorar as especificações do regime transiente de forma a atender os requisitos como fator de amortecimento, overshoot, tempo de assentamento e tempo de pico, por exemplo. Isso é realizado através do aumento da margem de fase do sistema e também da banda passante que iremos definir mais adiante. De fato, com o aumento da banda passante, é possível deixar o sistema mais rápido e com menor sobrevalor percentual. Pode ainda reduzir o tempo de pico e subida do processo. Como uma espécie de bônus, o controlador avanço de fase tem ainda a possibilidade de reduzir o erro em regime permanente com o ajuste do ganho de malha do sistema. O avanço de fase ele não zera o erro, como nós vamos mostrar devido à sua estrutura matemática, mas pode reduzi-lo de forma a atender a uma especificação de regime estacionário referente a constantes de erro de posição e velocidade, por exemplo. Essa é uma vantagem considerável no projeto por meio da resposta em frequência, em comparação com o lugar de raízes, pois é mais fácil implementar o acerto do transiente e parte do estacionário utilizando o diagrama de Bode e analisando as margens de estabilidade do sistema, margem de ganho e margem de fase. A estrutura matemática do controlador avanço de fase é semelhante ao de atraso de fase, com G de S igual a Kc que multiplica S mais ômega z sobre S mais ômega p. Ômega z e ômega p, as frequências correspondentes ao zero e ao polo do controlador respectivamente. E Kc, o ganho também definido como ômega p sobre ômega z para deixar o compensador com ganho estático unitário em baixas frequências. A diferença para o atraso de fase é que neste caso o ômega do polo é maior do que o ômega do zero, para gerar um acréscimo de fase no sistema, uma vez que o ângulo do polo ele é menor agora do que o ângulo do zero, fazendo com que a fase do controlador seja positiva. A diferença θz menos θp agora vai ser positiva, uma vez que ômega p será maior do que ômega z e, consequentemente, θz será maior que θp. O fator que iremos utilizar para a relação entre ômega z e ômega p será o parâmetro beta, sendo que o ômega p vai ser igual a ômega z dividido por beta, sendo que beta é obrigatoriamente menor do que 1 para que ômega p seja maior do que ômega z. Iremos ver mais à frente como obter o valor do fator beta. A estrutura matemática de um avanço de fase permite que ele seja implementado unicamente com elementos passivos de circuitos elétricos, não necessitando de alimentação ou amplificação adicional, como por exemplo quando se utiliza compensadores com efeito derivativo puro, como os controladores PD. Outra vantagem importante do avanço de fase é que o efeito da adição de um polo não nulo reduz o ruído e sua amplificação. A amplificação de ruídos em controladores do tipo PD é geralmente um problema quando se trata de derivação de erro em presença de sinais ruidosos. A desvantagem do avanço de fase é que ele não tende a deslocar mais os polos em malha fechada à esquerda do plano complexo, devido à inclusão do polo, podendo ter ramificação na região instável do plano complexo, sendo que já no PD é possível deslocar o lugar de raízes mais para a esquerda, se afastando do eixo imaginário e melhorando a estabilidade relativa do sistema. Agora vamos entender como que um compensador avanço de fase é projetado utilizando o diagrama de magnitude e fase na representação frequencial. Primeiramente, temos as respostas do sistema não compensado, para magnitude e fase aqui representados pelas curvas em vermelho. Com isso, nós temos as margens de fase do sistema não compensado, que é a projeção da frequência onde a magnitude corta em 0 decibéis no diagrama de fase. Então, essa aqui é a margem de fase do sistema não compensado, que vamos chamar aqui de φm-NC. Então, o primeiro ponto do avanço de fase é aumentar a margem de fase do sistema. Dada a especificação do fator de amortecimento, por exemplo, que conduz a uma margem de fase requerida, vamos representar aqui como sendo φm compensado, φmc. Então, essa aqui é a margem atual e essa aqui é a margem calculada, que atende às especificações, por exemplo, de amortecimento ou overshoot. A diferença entre a requerida e a atual deverá ser fornecido pelo compensador avanço de fase. A essa diferença entre os dois, nós vamos dar o nome de ΔΦm, a variação da margem de fase
necessária para o sistema. Logo, ΔΦm vai ser igual ao quê? A margem de fase do sistema compensado menos a margem de fase do sistema não compensado. Nós utilizaremos então esse ΔΦm para projetar o avanço de fase do compensador. E agora, como é que fica o diagrama de Bode do compensador avanço de fase? Na magnitude ele vem aqui em 0, pois ele tem ganho estático unitário, depois ele sobe 20 decibéis aqui a partir de ômega-z e após ômega-p ele estabiliza novamente. Para a fase ele começa em 0, depois a partir de ômega-z ele adianta a fase até chegar próximo aqui de ômega-p, onde ele retorna para a contribuição angular nula. Dá para a gente ver que o trecho de contribuição angular da fase é entre o ômega do zero e o ômega do polo. Então aqui nós podemos ver que o máximo da contribuição angular do compensador é importante que ele esteja dentro da contribuição da margem de fase ΔΦ nesta região. Dessa forma, o valor da frequência que maximiza a fase do compensador será a nova frequência da margem de fase. Então, o máximo de ômega que nós temos aqui do compensador, vou girar aqui nossa frequência max do compensador, e esta frequência ela vai ser a frequência da margem de fase, porque é neste ponto que nós vamos pegar a variação ΔΦm e colocar ela aqui dentro da máxima contribuição do compensador avanço de fase. Então, o que nós temos que fazer é pegar esse ΔΦ e colocar ele aqui, que vai ser o valor máximo de contribuição do compensador. Então, o que está aqui em laranja é justamente o ΔΦm, que é a diferença entre a margem desejada do sistema compensado menos a margem do sistema não compensado. Lembrando que aqui neste ponto nós temos que colocar aquela contribuição extra de entre 5 e 20 graus. Geralmente a gente coloca aqui 10 graus, que é aquela contribuição extra que a gente coloca além da margem de fase calculada, né? Então, a margem de fase requerida ela é igual à margem de fase calculada, que é justamente essa aqui do sistema compensado, mais a margem de fase extra, que é o residual, que a gente coloca aqui, geralmente aqui entre 5 graus e 20 graus, aí dependendo aí do sistema. Geralmente a gente tem utilizado aí mais 10 graus de margem extra. Agora, este ponto de frequência, nós projetamos ele no gráfico de magnitude do sistema não compensado e novamente nós iremos nomeá-lo GJômega-MF, que é o valor da magnitude no sistema não compensado em ômega igual a ômega da margem de fase. E esse aqui também vai ser igual ao mdB em decibéis. Mas agora, diferentemente do atraso de fase, essa magnitude em dB é negativa, uma vez que ela está depois do cruzamento em 0 dB. E o que o avanço de fase faz? Vai ser aumentar a magnitude nesta frequência, ômega-MF, para caracterizar a margem de fase do sistema compensado. Então, a frequência de cruzamento vai ser depois aqui do sistema não compensado. Eu vou ter que levar este ponto aqui para cima. Então, aqui em azul, eu estou representando o diagrama da magnitude do sistema compensado, que vai ter que passar agora aqui em ômega-MF, levando este ponto até aqui a frequência de cruzamento 0 dB. Isso quer dizer que o avanço de fase aumenta a banda passante do sistema. A banda passante pode ser definida como sendo a atenuação de menos 3 decibéis após o cruzamento aqui em 0 decibéis. Então aqui é basicamente o que nós chamamos da frequência de corte ou a frequência da banda passante, ômega BP. Ou seja, praticamente define o intervalo da magnitude positiva em decibéis. Então aqui em amarelo desenhei a banda passante do sistema não compensado, aqui menos 3 dB aqui logo após aqui o decaimento aqui de 0 dB. E nesse trecho aqui mais azulado, mostrando que a banda passante do sistema compensado, um decaimento aqui de menos 3 dB, numa frequência maior do que o do sistema não compensado. E o aumento da banda passante influencia diretamente o regime transitório do sistema. Quanto maior a banda passante, mais rápido é o sistema. Para um sistema de segunda ordem clássico, ômega-BP pode ser diretamente relacionado com o tempo de assentamento TS e o tempo de pico TP, de acordo com essas equações. Se pegarmos essas frequências mostradas e substituirmos em GDS igual a um sistema de segunda ordem clássico em malha aberta, a gente vai obter um decaimento de menos 3 decibéis, o que corresponde a uma magnitude de 1 sobre raiz de 2 na frequência de banda passante. Então podemos ver que quanto mais rápido é o sistema, menor o tempo de assentamento e maior será a frequência da banda passante do sistema. O mesmo raciocínio vale para o tempo de pico. Quanto menor o tempo de pico, maior a banda passante. Então,
Dada a especificação em regime transitório para o tempo de pico ou assentamento, por exemplo, calcula-se diretamente nessa expressão a banda passante do sistema que permita atender aos requisitos do regime transiente. O diagrama de magnitude do sistema compensado ficará então deslocado para a direita devido ao aumento da banda passante do sistema. E o diagrama de fase resultante irá incorporar o aumento de fase do compensador na faixa de frequência entre ômega 0 e ômega do polo, e para altas frequências o comportamento do sistema compensado ele vai se igualar ao do sistema não compensado. Então agora precisamos ver como obter os valores de ômega Z e ômega P a partir dessas definições de como o avanço de fase corrige a margem do sistema. Vamos assim ver mais especificamente o diagrama de Bode somente do compensador avanço de fase. Aqui nós temos o diagrama de Bode do controlador avanço de fase. Podemos ver que o valor máximo da fase varia em função do fator beta que nós apresentamos aqui anteriormente. Quanto menor o valor de beta, maior a contribuição angular do controlador. Se pegarmos a função da fase matemática, derivar esta função e igualar a zero, podemos obter o valor máximo Φmax, em função de beta igual ao arco seno de 1 menos beta sobre 1 mais beta. Podemos rearranjar esses termos e definir beta como sendo 1 menos seno de Φmax sobre 1 mais seno de Φmax. Agora, o que é Φmax? Φmax vai ser justamente a variação da margem de fase desejada, ΔΦ, que acabamos de definir. Logo, o fator beta ele pode ser calculado em função da diferença entre a margem de fase requerida menos a margem de fase do sistema não compensado. Então basta calcular o ΔΦm e substituir na equação para encontrar o valor de beta. E qual o valor da magnitude neste ponto? Se calcularmos o módulo, o valor GCJ⍵MF vai ser igual a 1 sobre raiz de beta. E a frequência que maximiza a magnitude aqui do ângulo da fase vai ser ômega da margem de fase, o ômega-mf. Logo, o limite superior será ômega-p e o limite inferior será o ômega-z. ômega-z será igual a ômega-mf multiplicado pela raiz de beta e ômega-p igual a ômega-z sobre beta. Lembrando que beta é um fator inferior a 1. Então, repare que tudo depende agora de ômega-mf. Então, o que falta agora é obter o valor da frequência da margem de fase, ômega-mf. Então, para isso, nós precisamos retornar ao diagrama de Bode do sistema não compensado e buscar este valor da magnitude, só que negativo, no diagrama da magnitude do sistema não compensado. E por que um valor negativo? Porque é com esse valor do compensador que fará com que a magnitude corte em 0 dB no diagrama de fase, como nós acabamos de mencionar. Então, na verdade, esse ponto tem que vir aqui para cima, para ele cortar em 0 decibéis. E essa frequência vai ser, consequentemente, ômega-mf. Por isso que a gente procura 20 log de 1 sobre raiz de beta aqui, negativo, no diagrama de Bode do sistema não compensado. E a frequência obtida será a frequência da margem de fase, ou seja, ômega-mf. De posse desse valor, nós calculamos ômega-z e, por consequência, ômega-p do controlador e também o ganho Kc, que vai ser ômega-p sobre ômega-z. Então agora vamos estabelecer o procedimento de projeto de um controlador avanço de fase. O primeiro ponto consiste em ajustar o ganho K para atender às especificações em regime permanente. Essa etapa é rigorosamente a mesma que fizemos para o projeto do atraso de fase. O segundo ponto consiste em determinar a banda passante do sistema para atender às especificações em regime transiente. Em função do tempo de assentamento, tempo de pico, o amortecimento, é calculada a banda passante requerida para o sistema compensado. O terceiro ponto se refere ao cálculo da margem de fase necessária para atender a especificação de amortecimento ou overshoot. Dado o fator de amortecimento ou overshoot requerido, calculamos a margem de fase do sistema e adicionamos a margem extra de 10 graus para compensar a contribuição angular residual do controlador. O quarto passo será calcular ΔΦ, que é a variação da margem de fase, que vai ser o Φmax necessário do compensador. Para isso, precisamos da margem de fase do sistema não compensado para fazer a subtração da margem de fase requerida calculada no item anterior. Logo, Φmax será igual à margem de fase requerida do sistema compensado menos a margem de fase do sistema não compensado. O próximo passo consiste em obter beta e GJ⍵MF. Beta pode ser calculada a partir dessa expressão em função da variação da margem de fase calculada no item 4 e GC de J⍵MF vai ser
igual a 1 sobre raiz de beta. Menos 20 logaritmo desse valor de 1 sobre beta será necessário para introduzir no sistema compensado para o cruzamento em 0 decibéis. O sexto passo consiste em obter a frequência da margem de fase. Com o valor de G, J ômega MF, calculado no item anterior, nós procuramos o valor no diagrama de Bode, só que negativo no logaritmo em decibéis, e ali extraímos o valor de ômega MF. Podemos também obter o valor de forma analítica. Irei mostrar quando nós formos resolver o problema numérico. O sétimo passo consiste em calcular ômega Z, ômega P e Kc. Com o valor de ômega MF e beta, nós calculamos ômega Z, que é igual a ômega MF vezes raiz de beta. E ômega P é igual a ômega Z sobre beta, e Kc é igual a ômega P sobre ômega Z, ou simplesmente 1 sobre beta. O último passo consiste em simular o sistema em malha fechada e verificar se o compensador atende às especificações. Caso ele não atenda, devemos reavaliar os valores obtidos e reprojetar o controlador novamente. Vamos agora fazer um exemplo numérico para projetar um controlador avanço de fase, passando por todo esse procedimento de projeto. Neste exemplo, vamos projetar um controlador avanço de fase para o sistema G de S igual a K, que multiplica S mais 5 sobre S mais 2, S mais 6, S mais 10, com alimentação unitária para obter um overshoot de 5% ou menos, tempo de pico menor do que 0,1 segundo e erro em regime permanente em resposta a um degrau unitário de 2%. Esse sistema opera com overshoot de 50%. Vamos então realizar o procedimento de projeto utilizando o método da resposta em frequência para sintonizar o compensador avanço de fase. Então, o primeiro passo é ajustar o ganho K para atender a especificação em regime estacionário, que deve ser de 2% para uma entrada degrau unitário. Neste caso, temos que o erro é calculado como sendo 1 sobre 1 mais Kp, e isso deve ser igual a 0,02, o que resulta em Kp igual a 49. E a constante de erro de posição Kp ela é definida como sendo o limite de G de S quando S tende para zero. Isso aqui é igual a 49. Procedendo com os cálculos, chegamos a um valor de K igual a 1176. Então a função de transferência do sistema não compensado vai ser 1176, que multiplica S mais 5 sobre S mais 2, S mais 6, S mais 10. O segundo passo é calcular a banda passante do sistema de acordo com o tempo de pico, que é o requisito demandado em regime transiente. Como vimos, a banda passante pode ser calculada em função do tempo de pico e amortecimento desejado, de acordo com essa expressão obtida a partir de um sistema de segunda ordem. O tempo de pico é de 0,1 segundo e o amortecimento deve ser calculado em função do overshoot desejado, que deve ser inferior a 5%. Substituindo o overshoot desejado na expressão que relaciona o overshoot com o fator de amortecimento, nós obtemos o valor do fator de amortecimento de 0,69. Nós substituímos esses valores na expressão da frequência da banda passante e o resultado desse cálculo será uma frequência da banda passante igual a 44,46 radianos por segundo. Esse requisito nós iremos confirmar apenas após a conclusão da sintonia do controlador avanço de fase. Ele não entra na especificação a priori. Ao final, nós iremos traçar o diagrama de Bode do sistema compensado para verificar se o requisito da banda passante foi atendido. O terceiro passo consiste em calcular a margem de fase desejada para o sistema compensado em função do amortecimento calculado no item anterior. Para um fator de amortecimento igual a 0,69, substituindo este valor na equação da margem de fase, a gente obtém uma margem de fase igual a 64,62 graus. O que precisamos calcular agora é o acréscimo da margem de fase em relação à margem atual do sistema não compensado. Esse será o valor de ΔΦm. O quarto passo será calcular a variação da margem de fase requerida, ou seja, ΔΦm. Para obter esse valor, nós vamos pegar a margem de fase do sistema compensado menos a margem de fase do sistema não compensado. O sistema não compensado opera com overshoot de 50%, o que corresponde a um fator de amortecimento de 0,215. A margem de fase do sistema não compensado vai ser igual a 24,3 graus. A diferença da margem de fase ΔΦm vai ser igual a 64,62 graus
menos 24,3 graus. Aqui ainda nós acrescentamos uma margem extra para compensar uma margem residual introduzida pelo compensador. Vamos considerar uma margem extra de 10 graus, mas sabendo que podemos alterar esse valor posteriormente caso seja necessário corrigir algum desempenho em regime transiente. Assim, nós chegamos a um valor de ΔΦm igual 50,3 graus. Lembrando que esse valor deverá ser igual também à máxima contribuição angular do compensador avanço de fase, que nós definimos anteriormente como Φmax. O quinto passo é referente ao cálculo de beta e GJ ômega MF. Temos que beta vai ser igual a 1 menos seno de ΔΦm sobre 1 mais seno de ΔΦm. E GJ de ômega MF é igual a 1 sobre raiz de beta. Lembrando que ΔΦm é igual à máxima contribuição angular do compensador e esse valor nós calculamos no passo anterior, que foi igual a 50,3 graus. Dessa forma, chegamos a um valor de beta igual a 0,13 e a magnitude de GJ ômega MF igual a 2,77. Em decibéis, precisamos calcular 20 log desse valor, que vai ser igual a 8,86 decibéis. Lembrando que agora nós precisamos considerar o valor negativo deste valor aqui, pois precisamos levar o ponto de magnitude em decibéis para o cruzamento em 0 dB, para caracterizar a margem de fase. Logo, o valor a ser considerado de GJ ômega MF vai ser igual a menos 8,86 dBs. Esse valor nós vamos procurar no diagrama de Bode do sistema não compensado para obter a frequência da margem de fase ômega MF. Neste passo, precisamos obter a frequência da margem de fase ômega MF. Nós temos duas formas de obter esse valor. A primeira delas é pelo diagrama de Bode. Vamos assim traçar o diagrama de Bode do sistema não compensado e procurar nele o valor de menos 8,86 decibéis, que é o valor que nós calculamos no passo anterior. Com o diagrama de Bode traçado, nós vamos procurar aqui o valor de menos 8,86 decibéis, dando um zoom aqui nessa parte do gráfico da magnitude. Encontramos aqui um ponto de menos 8,86 decibéis a uma frequência de 56,6 radianos por segundo. Então essa vai ser a frequência da margem de fase ômega MF, igual a 56,6 radianos por segundo. A segunda forma de obter ômega MF é através do método analítico. Podemos calcular esse valor analiticamente. Nós sabemos que a magnitude em ômega MF deve ser igual a menos 8,86 decibéis, o que deve ser igual a 20 log da magnitude neste ponto. Então o que precisamos calcular inicialmente é a magnitude m. Então aqui m vai ser igual a 10 elevado a menos 8,86 sobre 20, chegando ao valor de magnitude m igual a 0,36. É muito importante reiterar que essa magnitude ela é diferente do que foi calculado lá atrás de 1 sobre raiz de beta. Não é simplesmente pegar a magnitude e colocar o sinal negativo. Esse é um erro bastante comum, pois nós trabalhamos na escala logarítmica. Então, para ômega igual a ômega MF, a magnitude deve ser igual a 0,36. Então, o que temos que fazer agora é só substituir ômega MF no modelo da planta GDS e resolver a equação complexa para obter o seu valor. Desenvolvendo os polinômios do numerador e denominador em função de k, e depois substituindo S por J ômega, nós chegamos nessa expressão. Então, para a frequência ômega igual a ômega MF, se nós calcularmos o módulo para este ponto, vamos obter uma equação complexa, representada aqui por essa equação, desenvolvendo aqui em função de K, cuja solução, que tem que ser igual a M, igual a 0,36. Desenvolvendo a equação do módulo complexo, nós chegamos nessa expressão, grau 6 em ômega MF, cujas soluções serão mais ou menos 56,6 radianos por segundo, mais ou menos 57,6 J e mais ou menos 5 J. Descartando as frequências puramente complexas e também um valor negativo, pois fisicamente não são permitidas, a gente obtém um valor final de ômega MF igual a 56,6 radianos por segundo, que é justamente o valor que nós tiramos do gráfico do diagrama de Bode agora há pouco. De posse da frequência da margem de fase, podemos calcular os parâmetros do controlador avanço de fase. Neste passo, vamos calcular as frequências do zero, do polo e o ganho Kc. Sabemos que ômega z é igual a ômega MF vezes raiz
de beta. E ômega P é igual a ômega Z sobre beta. E Kc igual a ômega P sobre ômega Z, ou simplesmente 1 sobre beta. Fazendo os cálculos, chegamos aos seguintes valores. Ômega Z é igual a 20,4 radianos por segundo, ômega P é igual a 157 radianos por segundo e Kc é igual a 7,68. Com isso, a estrutura final do controlador avanço de fase será GC de S igual a 7,68 vezes S mais 20,4 sobre S mais 157. Nessa etapa, vamos simular o sistema em malha fechada para ver se as especificações foram atendidas. Vamos traçar o diagrama do sistema compensado versus sistema não compensado. Aqui podemos ver a resposta do sistema não compensado em azul e do compensado em vermelho. Se a gente der um zoom nesta região aqui, vamos ver que o valor final vai tender aqui para 0,98, ou seja, o erro em regime permanente tende para 0,02. Logo, o ganho K calculado no primeiro passo, ele atende às especificações em regime estacionário. Vamos ver agora o que ocorre com o tempo de pico. Pelo tempo de pico, nós vemos que o sistema atinge o máximo de overshoot em 0,0523 segundos, o que é bem inferior ao tempo demandado, que é de 0,1 segundo. A banda passante do sistema atende com sobra a especificação para o tempo de pico. Agora vamos ver aqui o overshoot dos dois sistemas. Para o sistema não compensado, nós temos uma máxima ultrapassagem percentual aqui de 54,6%. Já para o sistema compensado, o valor máximo chega a 1,08, com overshoot aí de 10,3%. Temos uma redução bastante significativa entre os dois. Entretanto, esses 10% de overshoot e 1,08 pico de amplitude, eles estão bem acima do que foi especificado, que o overshoot não poderia passar os 5% de máximo. Apesar de a gente poder ver uma melhora significativa no regime transiente, ainda resta alguma coisa para acertar no overshoot. Vamos então refazer o processo, alterando um dos parâmetros do projeto e verificar novamente a resposta em malha fechada para um outro controlador avanço de fase. Agora vamos redefinir os parâmetros do controlador. Desta feita, vamos aumentar a margem residual do controlador. Havíamos considerado inicialmente 10 graus. Vamos aumentar esse valor para 20 graus de contribuição angular extra. Vamos refazer todos os cálculos e obter os novos parâmetros. A variação da margem de fase ΔΦm será igual desta vez a 60,3 graus. O valor de beta será 0,07. GJωMF igual a 3,78. Em decibéis é igual a 11,54 dBs. E a magnitude M igual a 0,265. Com isso, o novo valor de ômega MF vai ser igual a 66,2 radianos por segundo, fazendo com que o ômega Z seja igual a 17,3 radianos por segundo, ômega P 250 radianos por segundo e Kc 14,25, de forma que a estrutura do novo controlador vai ser igual a 14,25, que multiplica S mais 17,53 sobre S mais 250. Vamos agora simular novamente o sistema em malha fechada, mas antes vamos traçar o diagrama de Bode do sistema compensado versus sistema não compensado. Então podemos ver na curva em vermelho a resposta em frequência para o sistema compensado e em azul para o sistema não compensado. Os dados das margens mostrados na figura são do sistema compensado. Então temos uma margem de ganho infinita, pois o sistema não cruza o ângulo em menos 180 graus para nenhum valor de frequência. Para a margem de fase, vemos um aumento considerável que estava inicialmente neste valor aqui embaixo e foi aumentado aqui para 71,5 graus para uma frequência igual a 66,2 radianos por segundo, exatamente da forma que nós calculamos. A banda passante do sistema aumentou de aproximadamente 40 radianos por segundo para em torno de 90 radianos por segundo. A banda passante calculada no segundo passo deveria ter de no mínimo igual a 44,6 radianos por segundo, o que foi amplamente atendido aqui para os 90 radianos por segundo, conforme mostrado aqui no diagrama de Bode. No gráfico de fase, podemos ver claramente o avanço de fase adicionado aqui pelo compensador entre as frequências ômega Z e ômega P. E depois, para altas frequências, o comportamento dos dois sistemas tendem a menos 180 graus. Vamos agora traçar a resposta do degrau unitário para ver o desempenho do regime transiente. Então aqui podemos ver, com esse novo controlador sintonizado, que nós chegamos a uma amplitude máxima de 1,03 e overshoot de 4,91%.
Como ele se estabiliza aqui em torno de 0,98 e não em 1, essa diferença é normal, pois 3% é o máximo, mas o overshoot é calculado em função do valor de estabilização, ou seja, 0,98. O tempo de pico ficou em 0,0526 segundos, o que atende o requisito especificado no exemplo. Podemos ver de fato que o sistema responde bem mais rápido que o sistema compensado. Apesar de não ser requisito de projeto, vemos que o tempo de assentamento reduziu bastante. Com isso, nós finalizamos o projeto controlador avanço de fase, com todas as especificações atendidas de acordo com os requisitos para o regime transitório e estacionário. Como orientação de estudo extraclasse, referente ao projeto de controladores avanço de fase, recomendo a leitura do tópico 11.4, capítulo 11 do livro Engenharia de Sistemas de Controle. Com isso, encerramos a videoaula de hoje. Agradeço novamente pela atenção e até o nosso próximo encontro.